Acho que podemos estar on. Vou Estamos ao vivo. Só confirmar aqui. Acho que estamos ao vivo mesmo. Pois é. Para Boa todo mundo. noite, né? Boa noite a todos e todas que estão chegando. Como sempre, a gente marca aquele dezinho. Eu fico falando umas palavras aqui para deixar o tempo passar enquanto a galera vai chegando. Estamos aqui para mais um Cine Debate aguardadíssimo, para um filme aguardadíssimo, e vai ter spoiler. Se você não gosta de spoiler, não assista, porque a gente vai falar muita coisa legal. Mas se você já viu Parasita em alguma vez na sua vida, assista esse vídeo, pois irá se deparar com várias coisas interessantíssimas. Então, daqui a pouquinho a gente começa. É isso. Pô, muito bom. A abstração ficou legal, cara, para começar. Dá aquela... eu tenho... E pela nossa primeira vez, um filme escolhido pela plateia, né? Exatamente, um filme popular agora, o povo escolheu. E eu fiz essa introdução bem Pedro Bial, né? Para tentar pegar essa coisa de bebê, para falar assim, olha, com não sei quantos por cento dos votos, o filme escolhido é o Parasita. Foi lavada, né? E foi lavada, ganhou de muito, cara. Sim. Tinham muitos filmes bons, o A Onda também seria legal para conversar, mas assim, vão ser filmes que vão aparecer em outras vezes, né? A gente sempre vai poder fazer esse rodízio e sempre vai dar a oportunidade para a galera escolher o debate que ela quer ouvir. E esse debate de hoje promete, vai ser quente. Perfeito. E é isso, daqui a pouquinho, ó, fazer o seguinte, quando contar até 10, quando der 2 minutos, a gente... E aí começa oficialmente. Esse momento aqui é meio making off. Perfeito. Então, vamos lá, vamos tentar começar aqui. Uma boa noite a todos e todas novamente. Estamos aqui para mais um Cine Debate, para debater o filme Parasita, um filme escolhido pelo voto popular. E hoje nós iremos discutir o filme Parasita, com um texto que fala da pedagogia da hospitalidade. A gente vai tentar fazer aquela mistureba de sempre. Seja muito bem-vindo. Eu peço para que você que está assistindo curta, compartilhe, porque isso é muito importante para o nosso canal. Caramba, eu adoro esse meu momento blogueiro. Então, por favor, faça isso, porque isso ajuda muita gente no engajamento. E é isso. E nesse Cine Debate de hoje eu tenho uma presença ilustríssima, com um gabarito enorme, que essa internet vai ficar pesada. Essa live já tem um filme pesado, e dessa vez a gente vai vir com um combo que a internet daí tem que ser bom, gente, para segurar esse cara que é da pesada, que ele vai se apresentar agora. Pô, que moral, meu camarada, que moral. E eu queria também fazer o meu momento rasgação de seda aqui, porque para mim tá sendo uma honra chegar agora no Cine Debate. É um sonho sendo realizado, cara. Porque, poxa, meu dia da live é sempre a última semana do mês, né? Muito mais formal. E aqui a gente tá fazendo aquele papo na amizade, aquele papo de bar, mas é um papo de bar construtivo, né? Com um certeza. Filme que é sucesso. E a gente aí, nesse desafio, eu não sei se a gente está sendo os primeiros a fazer um debate entre parasita e educação social. Talvez sejamos os primeiros no mundo a fazer esse tipo de debate, mas vai ser um desafio ótimo. Para quem não me conhece, meu nome eu acho que está aqui, né? Eu sou o Lucas, sou membro do grupo Fora da Sala de Aula, assim como o Alan. Já venho fazendo parte do grupo há mais de 3 anos. Já faço minha introdução, meu currículo, coisas do tipo. Pode ser, Alan? Pode ser. Então vamos lá, né? Além de membro do Fora da Sala de Aula há mais de 3 anos, sou graduado em História e em Sociologia. Sou agora pós-graduando pela própria UERJ em Gestão Escolar. Fui monitor muito tempo da UERJ, então muita gente já me conhece por estar sempre com o Arthur nas disciplinas de Psicologia na UERJ FFP. E dentro do grupo Fora da Sala de Aula atualmente faço pesquisas sobre pedagogia social, educação e violência. Então, meu principal foco dentro do grupo é pesquisar essas relações entre educação e violência, principalmente nos espaços marginalizados. Vou trazer um pouco dessa minha visão aqui, que mistura muito da sociologia e muito da história, para fazer essa construção da educação num aspecto mais amplo.
E eu acredito que durante minhas falas, durante minha análise, vai ficar um pouco mais evidente essa minha vertente, essa formação toda. E também sou apresentador da live de estudo que o grupo faz toda última quarta-feira do mês. Então, se você não acompanhou, a gente tem lives muito boas que eu apresentei nos últimos meses por aqui, sempre debatendo sobre educação e pandemia, sobre perspectivas da educação no pós-pandemia, sobre educação social, formação do educador social e daí por diante. Então tem bastante coisa e semana que vem a gente vai ter uma live muito especial, já convido todo mundo que está assistindo. A gente vai receber algumas convidadas para comemorar o aniversário do Paulo Freire, que foi esse mês, patrono da educação brasileira, assim como falar do Dia do Educador Social, que assim como o aniversário do Paulo Freire também foi esse mês. Então é uma live de comemoração que a gente vai ter quarta-feira que vem, às 19 horas. Poxa, então, assim, imperdível essa próxima live. Gente, e todos os nossos vídeos, eles ficam num acervo no YouTube. É só jogar lá, Fora da Sala de Aula, no YouTube, que você vai achar. Quero reforçar também que nós temos um Instagram e peço para que você que esteja assistindo nesse momento curta nossa página do Facebook também, porque isso é muito importante para a gente. E já para iniciar aí também, para eu me apresentar minimamente, sei que você, público amigo, já me conhece, mas eu me chamo Alan, eu sou o bolsista extensionista que tenho tocado esse projeto por enquanto e pesquiso sobre educação em espaços não escolares e estou aqui hoje para tentar mediar esse papo de Lucas, Parasita, eu fora da sala de aula e práticas educativas em espaços não escolares, no geral, que isso é muito importante para a gente falar aqui nessa live. Embora o Fora da Sala de Aula ele tenha um foco para a formação docente, essa live ela vai servir também para todos, para aquele que é administrador, para aquele que é engenheiro, para quem é médico, para quem é padeiro, para quem, qualquer um, aquele que quiser assistir, isso, para quem é estudante. De estudantes muito grande. Isso, porque assim, a nossa intenção é fazer com que a mensagem chegue até você, que essa conversa que a gente tem aqui hoje chegue no seu espaço de trabalho, na sua casa, nos ambientes que você atua como um cidadão ativo. E para falar no Cine Debate de hoje, eu vou explicar agora a dinâmica. O que está acontecendo? Devido ao lance dos Correios, o lance dos livros caindo, então a gente não vai conseguir fazer o sorteio de livro por enquanto. Devido a essa demora dos Correios, a gente está com esse problema, né, da entrega, mas isso não é um motivo para você não participar da live. Continue participando, porque a gente sempre vai ter promoções e coisas bem legais para falar aqui para vocês. Então, por favor, compartilhe e fique com a gente até o final, porque no final sempre tem coisa boa, sempre tem aquela surpresinha. Então, peço para que curtam as nossas redes e hoje a gente vai fazer uns comentários aqui e todas as bibliografias que a gente citar, ou a maioria delas, a gente vai disponibilizar aqui no Facebook. Enfim, vocês vão ficar por dentro de tudo. Mas, sem mais delongas, eu queria já começar fazendo aquela provocação. Lucas, existe cheiro de pobre? Rapaz, eu vou realmente repassar essa para você começar. Responde essa aí, meu apresentador. Olha, essa é uma das coisas mais incríveis do filme Parasita, né? Uma coisa, num detalhe que ele vai trazer, que vai mexer com diversas realidades e que vai, assim, dar um gancho pro filme que vai causar uma reflexão assim, caramba, como aquilo ali incomoda e como, de fato, existem estereótipos de pessoas pobres e de pessoas ricas, né? O que a gente vai chamar também de representações sociais, a gente vai também conversar sobre isso ao longo da live, mas eu queria, então, começar falando de uma impressão geral que eu tive do filme. Eu gosto muito do Parasita, eu acho que foi um filme, assim, muito diferente, né, que ganhou o Oscar. Eu gosto muito de cinema, e quando a gente para ver os filmes que estavam ganhando o Oscar, né, por muito tempo foram filmes que tinham um perfil assim, de musical ou grandes dramas, eram os filmes que a academia mais premiava. Depois a gente viu um movimento diferente, Moonlight, um filme de atores pretos ganha, falando sobre temáticas não tão comuns em Hollywood, ganha. E aí a gente vê um filme de língua não inglesa
ganhando essa cerimônia, e é um filme que é difícil você classificar ele pelo gênero. Parasita é comédia? Parasita é thriller? Parasita é drama? Não, Parasita é um gênero diferente. E eu acho que esse filme ele me impacta muito, ele me faz refletir muito sobre o Brasil, e eu gostei bastante dele. Eu queria ouvir agora também as suas impressões gerais, o que você achou do filme, se você já tinha visto ele alguma vez. Perfeito. Exatamente como você disse, eu acho que encontrar um gênero para Parasita seria um desafio muito complexo, né? Mas eu acho que o que une isso tudo é um debate social muito aprofundado. Eu acho que dentro desse filme a gente consegue ter uma complexidade de conceitos. E foi até uma coisa que a gente conversou de manhã, né, quando a gente estava falando sobre o filme. Eu acho que se a gente ficasse 2 horas aqui tentando fazer uma análise, a gente não daria conta nem de metade dos símbolos do filme, das críticas, dos significados que tentam passar. E foi nessa segunda vez que eu vi o filme agora, para a live, que eu comecei a perceber alguns detalhes muito mais que abrilhantam esse filme. Eu acho que na primeira vez a gente vê sempre como um entretenimento. Acho que a primeira vez que a gente vê um filme, a gente vê no sentido mais amplo, de entretenimento. E é um filme que diverte, é um filme que toca, é um filme que choca. Na segunda, a gente já começa a ver com um olhar mais aprofundado e a gente vê que o filme tem uma mensagem muito forte. Então, a primeira coisa que você levantou, sua primeira questão, eu acho que a gente já poderia partir daí. É um filme que mostra muito o que a gente chamaria de teoria das representações sociais, que basicamente, aqui em uma linha muito geral, para não virar aula aqui, é você tentar dar uma visão, fazer uma representação de uma coisa que não é familiar para você e tentar trazer para o campo do familiar. E aí, dentro das suas interações, dentro da sua formação ali, você consegue criar uma representação de algo, por motivos de ancoragem, por movimentos de objetivação. E aí a gente pode fazer que representações que esse filme traz, por exemplo, do pobre ou do rico. E eu acho que isso seria um debate já que seria imenso para a gente, porque mostra muito como que uma classe mais abastada, economicamente mais alta, vê uma população pobre, e também como aquele pobre do filme vê uma população mais abastada. Eu acho que isso que traz bastante semelhança com o que a gente tem no Brasil, né? Isso que traz aquela similaridade que a gente vê, parece que eu já vi isso daqui. Mesmo sendo uma realidade tão distinta, parece que é o que nos une. Pois é, né? E assim, essas representações, aí que tá. Eu acho que quando a gente utiliza da arte, que é o nosso caso aqui, né? Que a gente vai pegar o cinema enquanto arte, audiovisual e prática educativa, a gente trabalha com uma experiência de subjetividade que é muito interessante. Porque é mais ou menos numa ideia, recentemente nós lemos num grupo um texto do Paulo Freire, que ele utiliza um conceito bem legal, que ele falava da leitura crítica, né, da razão fim da leitura. Qual é o objetivo que a gente está fazendo a leitura? Entendendo o cinema como uma linguagem e que a gente estaria fazendo uma leitura sobre aquilo, o que está por trás do filme? Porque se a gente vê um filme por si só, tem gente que vai ver o Parasita e vai ficar aqui. Mas tem gente que vai ver o Parasita e vai ser atravessado por aquela arte e vai gerar uma certa catarse de pensar assim, caramba, eu já vi algo parecido. E algumas cenas do Parasita, a gente vai até comentar isso aqui, trazem realidades que são muito próximas do Rio de Janeiro. Quem viu o filme sabe do que eu tô falando, né? Como já dizia o arte popular, agora a chuva é temporal. Então, assim, rola tudo isso no filme e tem a ver com o Rio de Janeiro, tem a ver com várias representações das visões que a gente tem sobre as coisas, né? E eu acho que é esse que é o bacana, esse que é o objetivo nosso aqui, né? Não é só comentar o filme igual, né, faz um canal que eu gosto muito, inclusive, que é o Pipocando, né? Não é só fazer isso, mas de repente, trazer um outro olhar para o filme. E aí, Lucas, essa é a primeira... Assim, vou fazer uma pergunta meio motivadora para gerar uma reflexão na gente. Como que você acha, né? Como que esse filme te atravessou, se a gente fosse falar da hospitalidade, da pedagogia da hospitalidade, que nós estudamos aqui no grupo, que nós falamos em todas as lives, né? Você que está acompanhando a gente sabe mais ou menos, a gente tem falado bastante, eu queria te ouvir quanto a isso, né? Perfeito, Alan.
Então, para lembrar o nosso público, a gente está fazendo esse debate, esse mini-debate, em diálogo com um dossiê temático de uma revista portuguesa que foi organizada pela Isabel Batista, que a gente utiliza para esse grande campo da pedagogia da hospitalidade e que a gente vai até disponibilizar aqui. Então, algumas das coisas que eu vou falar estão disponíveis nesse dossiê temático. Meu querido Alan, a primeira coisa que eu queria dizer que eu pensei dentro disso tudo foi quando a gente estudou sobre um papel de hospitalidade ativa. O que eu vejo dentro disso tudo? Uma das coisas que a gente pensa como hospitalidade, que nosso grupo vem trabalhando, é do acolhimento, vir junto com essa hospitalidade. E aí eu estou falando da educação, mas não só da educação, das relações sociais como um todo. Como que a gente vê isso? Uma relação de acolhimento, uma relação de hospitalidade, de alteridade, que seja uma aceitação total daquele outro, que seja trazer ele como hóspede para o espaço que é nosso e fazer com que ele se sinta à vontade com sua cultura, com as formas dele de viver. E aí a gente tem um ponto muito importante no filme que eu queria começar pela primeira cena do filme. A gente tem claramente uma família que é excluída do sistema como um todo. A gente tem um país capitalista, um país de globalização imensa, que é a Coreia do Sul, e a gente tem uma família que é excluída disso tudo. Desde a moradia deles, que é uma moradia que não fica nem no nível da rua, eles já estão até nessa simbologia do abaixo, né? Uhum. Eles já moram no abaixo, eles moram para ver, eu acho que é muito notável que uma das primeiras cenas é um cara urinando na janela deles. Então mostra a situação deles. Mas é uma família que tenta entrar no sistema. Eles tentam ser hóspedes desse sistema, eles tentam ter lugar naquela sociedade. E como que isso se mostra? Eles na primeira cena já estão mostrando, por exemplo, que querem ter o WhatsApp e não conseguem ter porque o vizinho se fecha a dar o sinal para eles. Depois eles mostram que querem ter um emprego, mas o sistema não dá um emprego formal para eles. Eles tentam trabalhar naquele informal, que é na caixa de pizza, né? E sofrem na mão, de novo, de um empregador que não chama. Se você for lembrar, o garoto da família, o Kevin, pede aquele emprego, mas nunca é chamado. E, por fim, a questão da universidade, que é falado tanto com o filho quanto da filha, que tentam bastante entrar na universidade, mas não conseguem. Como que a gente pode relacionar isso com hospitalidade? Eu acho que tem uma coisa muito marcante, que é o primeiro capítulo desse dossiê temático que a gente está analisando hoje, que fala muito que quando você está tentando fazer o papel de hospedar o outro, de trazer esse outro, muitas vezes tu tem que ter um papel ativo, porque esse outro muitas vezes já é excluído há tanto tempo que nem mesmo mais quer ser incluído. Então, é aquela pessoa sofrida, é aquela pessoa que tentou por muito tempo fazer parte daquele sistema, mas não viu lugar para ela. Por muito tempo ela só viu um cartaz de não para ela entrar naquele lugar. Então chega um momento que essa pessoa nem faz mais questão. A marginalização para ela passa a ser um recurso. Isso é uma reflexão que eu trouxe. E essa família se encaixa nisso. Porque é uma família que por muito tempo tenta entrar no sistema. Mas quando eles entendem o sistema e veem que eles não vão ser aceitos ali, eles não vão ser aceitos como eles são, eles não vão ser aceitos plenamente, não vão ser acolhidos, como a gente tanto fala, eles passam a querer se excluir. Eles já não querem mais fazer parte daquele sistema. E aí descamba para o que a gente vai ver no final, por exemplo, que é uma cena de total negação do sistema. Né? É uma cena que chega à parte da morte. A morte ali é uma coisa que é literal, mas também pode ser simbólica. É a morte para a vida social, que muitas pessoas veem como recurso. Então, se a gente for até, né, pegando até esse gancho que você falou, a gente vai pegar o nome do filme, Parasita. Quem é Parasita? É aquele que é bem-vindo? Exatamente. Não. O Parasita é a coisa que está ali e que quer entrar, mas não faz parte daquilo, e é como se ela estivesse batendo na trave a todo momento. A gente pode pegar esse exemplo, né, também para as nossas relações sociais. Vou dizer que existe o grupo dos populares e o grupo dos não populares. Existem várias dicotomias, né, que são realizadas na sociedade de grupos, de pessoas que tentam entrar no grupo. Aquele que não é popular, aquele que é introvertido no grupo dos extrovertidos. E aí há aquela dificuldade, há aquela barreira, e por vezes ele vai ser olhado como assim, tipo, não,
Não é o seu lugar não é aqui. Perfeito. Não, o seu lugar é outro. E aí fica aquele, o que você está fazendo aqui? Né? E talvez, se a gente fosse enxergar o que seria essa hospitalidade ativa, seria basicamente a gente pensar assim, agir, né? Eu acho que é uma dimensão que tem a ver com o nosso agir, mas que o nosso pensar, às vezes, acaba influenciando. O que eu quero dizer com isso? É que essas relações que eu e o Lucas estamos ponderando aqui, e que o próprio diretor do Parasita, junto com os autores e a equipe toda, tentou projetar, ela não é necessariamente intencional. O que a gente precisa fazer é causar a reflexão. Uma vez causada essa reflexão, a gente busca e tomar ações diferentes. Perfeito. Mas, né, é mais ou menos por aí, né? Exatamente. E quando a gente fala nesse papel ativo, que até você trabalhou e introduziu bem, a gente está falando que muitas vezes você vai de muito bom grado. Pensa na gente como educador agora, já que a nossa live também é sobre educação. Pensa que você está recebendo aquele educando seu e você vai lá e quando vê, ele dá uma resposta que não era esperada por você. Aí você vai meio que ver ele, nossa, que aluno ingrato, viu? Não quer nada, vou deixar ele de lado. Mas é ver que, às vezes, a hospitalidade depende de um esforço muito grande nosso, demanda um esforço e demanda um papel nosso que é ativo. Não é, novamente, forçar a barra, não é ser autoritário. Mas muitas vezes você tem que ver que aquele que está te recusando agora é porque ele já foi recusado pela vida 1000 vezes. E o aluno deu um ponto que é maravilhoso, porque tanto o hóspede, que a gente está trabalhando aqui como um ideal, quanto o parasita, que traz essa simbologia do filme, estão dentro, não é? Então, independente do ambiente, o hóspede e o parasita estão dentro. Mas qual é a diferença de ser um parasita e ser um hóspede? O hóspede é desejado. O hóspede é aquele que é bem visto, bem quisto dentro daquele local, independente do local. O parasita é o desagradável, é aquele que corrompe o sistema, é aquele que faz mal, é aquele que tem que ser retirado. Então, é muito que a gente traz isso, tanto para as nossas relações sociais, de quem são os parasitas, quem são os indesejados, e também para as nossas relações educativas. Uhum. Eu acho assim, né, que o filme ele é muito rico, né, para a gente pensar tudo, né? Por exemplo, a gente era até o que eu falei lá no início da live. Às vezes a gente vai entender que existe um sujeito ativo que precisa fazer um processo onde ele vai intervir na prática para que gire essa mesa ou para que cause essa reflexão. E esse sujeito ele vai ser o educador social ou ele vai ser se fosse num ambiente de trabalho, outro ambiente, por exemplo, vai ser o engenheiro que vai ali, vai olhar a situação e vai tentar acolher um grupo para fazer com que as coisas aconteçam de um jeito que deva acontecer, né? Porque não existe processo educacional em que não haja uma relação de acolhimento, talvez não no sentido literal, mas de você abraçar a causa, abraçar o outro, compreender o outro, sentar e ouvir. Acho que esses movimentos são importantes, né? É por isso que a gente já trabalha muito tempo também com uma perspectiva, até que a gente viu antes na pedagogia da convivência, na convivência como centralidade do processo educativo. E o acolhimento é consequência disso. Porque, novamente, se você acha que o local que você está não tem essa questão do acolhimento, é porque não está sendo acolhido. Uhum. Então, não existe, basicamente, o local do não acolhimento. Não existe um local. Até outra coisa que esses textos evidenciam bastante é que a questão, quando você fala de um lugar de hospitalidade, você não está falando de um determinado local específico. Você está falando de como que você age em determinado local. Então, por exemplo, sala de aula pode ser local de hospitalidade? Pode. A rua pode ser um local de hospitalidade? Pode. No momento que a gente está vivendo, até mesmo a mídia social, os meios de comunicação podem ser lugares de hospitalidade? Podem. Isso tudo é um desafio para a gente. Como fazer que esse local que a gente está seja um local de acolhimento do nosso educando, do nosso outro, e daí por diante, né? E, assim, para a gente fechar esse primeiro pensamento, né, assim, o filme, ele tá lá, mas o que acontece com ele, né, é para nós sempre.
Então, assim, embora a trama de Parasita, né, tenha as suas complexidades e tal, a mensagem é para nós, sempre, de causar uma reflexão, de falar assim, caramba, em quantos momentos o que eu devo fazer, como eu devo fazer, e talvez, é o que a gente sempre fala, não existe uma receita de bolo. O caminho é o estudo e principalmente a escuta, né, o exercício da escuta, da compreensão. Esse é o primeiro passo, né? Primeiro passo também para a gente não cair no erro de repente, fazer um acolhimento não tão geral. A gente selecionar aquele que acolhe e como que a gente consegue reverter esse quadro em nós, porque estamos numa sociedade, assim como em Parasita, que assim, nos influencia a ter certos hábitos sociais, nos influencia a ter certos pensamentos. Às vezes a gente está aqui meio que sendo moldado por uma maré. Lógico, a gente pode nadar, a gente pode boiar, mas a gente está sendo moldado por uma maré que vai nos influenciar a fazer certas coisas. E o filme Parasita, ele fala bastante disso, né? É uma família que almeja estar em um espaço, em um determinado momento consegue, e muitas coisas vão acontecer, mas tem muitas reflexões que a gente vai tirar do filme quanto a isso. E eu queria também te ouvir um pouco quanto à ideia de acolhimento nesse caso. Eu acho que o tema exato que a gente pode entrar é exatamente, como você disse, do acolhimento condicional, né? Que muitas vezes a gente confunde com esse acolhimento pleno, na sua totalidade, que é o que a gente busca. O que seria esse acolhimento condicional que a gente está falando aqui? É aquele, eu aceito ele, mas também não assim, né? Vamos trazer para alguns exemplos mais claros que a gente pode ter. População LGBT. Caso bem sensível que a gente tem. Eu não sou homofóbico. Pô, mas ele precisa agir assim também? Precisa ser tão afeminado? Precisa falar desse jeito? Precisa se vestir assim? Que pelo menos não depinta, né? Sim, Então na minha frente, não. Faz, mas pô, precisa fazer na minha frente? Precisa dar a mão na minha frente? Então é meio aquilo. Isso que a gente chama de um acolhimento condicional. É aquele, eu aceito, mas também não aceito do jeito que é, tem que ser do meu jeito. Isso não é acolher. Então, é basicamente o que a gente vê no filme que eu acho maravilhoso. O filme trata isso, talvez de maneira que nem é intencional, mas que a gente pode usar em uma aula de graduação para tratar sobre acolhimento. Porque qual é o processo de acolhimento dentro daquele lugar de hospitalidade que a gente vê durante o filme? Tem um momento que aquela família de parasitas se sente acolhida dentro de casa, que é o momento que eles estão sozinhos. Para quem viu o filme, lembrem daquela cena da família bebendo na sala de estar quando os donos da mansão viajam. Lembra disso, né, Alan? Essa cena é maravilhosa, essa cena. E tem um detalhe ali que eu vou pegar que eu acho que é essencial dentro dessa lógica de acolhimento. Porque aquilo é uma cena de comédia, a princípio. É um desses momentos de comédia do filme. A família toda já bêbada, falando várias besteiras, sonhando com o futuro. Mas tem um determinado momento que o Kevin fala uma coisa que é ótima. Poxa, a gente mora aqui agora, né? E essa casa parece muito acolhedora pra gente. Quando ele fala isso, que essa casa, esse local parece muito acolhedor pra gente, ele usa essa palavra acolhedor, o que ele está querendo dizer? Essa casa só pareceu acolhedora a partir do momento que não tinha mais fingimento, que não tinha mais máscara, que eles não precisavam ser outras pessoas. Eles nunca viram aquela casa como acolhedora enquanto eles estavam lá fingindo serem outras pessoas, com outros nomes, com outras relações. Eles se sentiram acolhidos a partir do momento que eles puderam ser eles mesmos. E eu acho que esse é o ponto do acolhimento. Quando a gente fala em acolher, é acolher sem ressalvas, é acolher sem máscaras, é acolher sem esse si para você conseguir trazer essa pessoa para você. Isso traz muito também da nossa relação de educação, né? Eu acho que um texto que trabalha isso muito bem são Os Excluídos do Interior, do Bourdieu. Ele fala muito disso também. Bourdieu tratando da inclusão da educação básica na França, que traz os alunos, coloca eles dentro, mas os alunos estão cada vez mais saindo porque não se sentem parte daquele ambiente, que é um ambiente que não aceita a cultura dele, que não aceita quem ele é de verdade. E quantas vezes a gente não faz isso com o nosso próprio educando? Quantas vezes a gente acha que ele está em um espaço que é acolhedor, mas a gente não ouve ele quando ele traz uma experiência
da história de vida dele, da cultura dele, a gente se recusa a ouvir. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que assim, né, a gente, né, comumente, né, isso dando exemplo, né, de como a gente está influenciado na sociedade, né, que a gente vai ver que, né, para dialogar ali com o Bourdieu, a gente vai ver um capital cultural, né, prevalecendo em diversos momentos e servindo até mesmo como um estandarte para dizer esse é bom e esse é mau. Isso também faz parte dos estereótipos, né? Existe o rico é aquele que tem estudo, até no filme mesmo mostra isso. Aquele que tem uma melhor condição financeira é aquele que vai buscar o estudo. Aquele que tem uma melhor condição financeira, ele é aquele que tá numa casa que, e, gente, falando de uma linguagem assim de cinema, mas que eu acho que é bem interessante. Quando vocês forem ver o filme, reparem que quando a família Kitakai é fotografada na casa, ou seja, tem um recorte ali da câmera neles, eles estão todo mundo muito apertadinho, assim, a casa é meio verde, meio suja, e é uma coisa meio esquisita. Já a casa do rico, ela é mais colorida, o quadro que pega eles é um quadro maior, que dá um aspecto para a gente que está vendo é uma coisa menos, que dá menos aflição de ver, né? Porque sempre quando a gente vê em uma tela onde está todo mundo muito apertadinho, a gente fica aflito porque essa linguagem está sendo passada para a gente. Agora, quando eles estão lá, que é nesse momento que eles estão rindo, o quadro está aberto, está todo mundo rindo, assim, por quê? Eles já estão sem uma amarra. E reparem, né, eu comecei provocando o Lucas com a provocação do filme do cheiro de pobre, mas percebam que a todo momento no filme eles tentam, não, vamos mudar o cheiro, não, vamos fazer isso. Eles têm uma preocupação com isso. E rolam algumas situações, né? Até eu e o Lucas estavam conversando mais cedo, eu queria que ele falasse dessa observação que ele teve, que rolam algumas situações, né? Que assim, a pessoa tenta tirar o cheiro, tenta sair, mas ainda há um incômodo, há coisas que não são explicáveis e que estão, assim, na representação social, né, que é o ponto que a gente tocou lá no início. Eu acho que, por isso que eu até quis deixar para depois, para o nosso ápice aqui, a discussão do cheiro de pobre, que é maravilhosa. Sim. Mas agora, trazendo para as representações sociais, eu acho que fica muito claro. Eu acho que tem pelo menos 3 categorias que a gente poderia trabalhar representação social nesse filme. Eu aqui pensando de primeira, eu acho que se a gente for tratar, a gente trata várias outras. Mas principalmente, primeira, a do universitário, a do rico e a do pobre. Quem que é um universitário no filme? Primeiro é o amigo Min, que aparece bem pouco, né? Mas primeiro, que representação que a família mais pobre tem dos universitários? Nossa, o universitário é diferente. Você tinha que ser igual ao seu amigo Min. Olha como é que ele chega, olha como ele fala, olha como ele se impõe. Quando ele brigou com o cara lá fora que estava urinando na casa, a mãe já falou, porque ele é universitário, né? O universitário não aceita essas coisas. Depois, o próprio Kevin, quando ganha o convite para ir dar aula particular na casa dos ricos, ele mesmo pensa, mas será que eu sou bastante? Eu não sou universitário. Você tem tantos amigos universitários. Então, primeiro, é uma representação que se cria do universitário como alguém superior. Já cria aquele capital cultural que você mesmo citou. Depois, se tem uma representação do rico, da própria família. Eu acho que tem alguma cena. Ainda na cena ali da casa, da família junto, da família depois de ter começado a trabalhar na casa dos mais ricos, eles tratam de um tema que o pai fala, poxa, a madame, apesar de rica, ela é legal, né? E a mãe corrige ele, falando, não, ela é legal porque ela é rica. Todo mundo que é rico é legal, porque eles não têm ressentimento, não têm problemas. Então se vê o rico como isso. Qual é a representação de rico que eles têm? Uma pessoa que é legal, que é despreocupada, que é bonita naturalmente. Isso até tem outra cena no final que de novo reforça essa criação de uma representação social de riqueza. Já na cena antes da matança toda, quando estão os dois juntos lá no quarto, quando está o Kevin e a menina que ele ensina, eles estão olhando para baixo na cena da festa. E o Kevin fala para ela, você acha que eu me encaixo aqui? Você acha que eu faço parte desse ambiente? Para você ver, a garota não responde. Ela não dá resposta nenhuma, ela só fica olhando. E aí ele responde, essa gente toda com dinheiro é tão bonita e eles parecem não fazer esforço nenhum para estarem bonitos.
Então, é uma coisa que é exatamente isso. Ele já tem essa representação. Quem é o rico? É a categoria do legal, é a categoria do despreocupado, é a categoria do bonito, do cheiroso, do instruído. E, ao mesmo tempo, uma representação social de pobreza que é o oposto disso. Você traz uma dicotomia que é muito clara. Porque como que se representa o pobre no filme? Eu acho que a primeira cena que fica muito claro para mim isso é a cena do motorista, que é demitido. Assim que, claro, tem aquela armação toda que faz parte da trama, né, de colocar calcinha e tudo mais. Mas eu vejo um processo de ancoragem em pobreza ali. Porque qual é a primeira coisa que, quando o chefe dele chega em casa para mostrar para a esposa que achou uma calcinha, ele fala: é o pobre, nossa, ele é um pervertido. E ele drogado. faz uma... esse que é o ponto para mim, essa é a ancoragem principal, porque não tem evidência nenhuma de drogas ali. Que evidência que você teria? Mas ele já faz uma ancoragem de quê? Pobre, quer dizer pervertido, que, logicamente, se é pobre e pervertido, é drogado. É uma pessoa com problema de droga. Então, eles já fazem essa representação de uma maneira muito clara. E depois entra aquele ponto que é o ápice do filme, que eu acho que é a representação mais clara, que é o cheiro de pobre. Ele tem aquilo como uma distinção, que na verdade ele mesmo nem sabe explicar no começo, quando eles conversam, né? Que cheiro que o motorista tem. Ele não sabe. É de uma coisa velha, é de uma coisa morta, mas de alguma maneira ele fala uma coisa: é cheiro de quem anda de metrô. É o cheiro que as pessoas que andam de metrô têm. Então isso tudo é maravilhoso, cara. É maravilhoso no sentido do simbólico aqui, né? De como que isso tudo constrói uma representação social tão viva de como se enxerga a pobreza nesse momento. Logicamente, é um filme, mas os filmes também constroem representações sociais. A arte também constrói representações sociais. E eu acho que pode ser uma representação que a gente tem até aqui no Brasil, né, Alan? Pois é. E o Lucas conversando mais cedo sobre isso, a gente refletiu algumas coisas sobre o Parasita, né? Que lá, embora não seja algo tão gritante a questão étnica, né, existe também, né? Principalmente se você vai pegar o coreano do sul contra o coreano do norte. Mas aqui, essas nossas relações também são atravessadas por questões étnicas, né? E assim, existem muitos elementos na nossa sociedade que a gente vai se deparar com realidades como essa de distensão. E essa de distensão, né, ela vai provocar coisas odiondas, né, coisas horrorosas. O filme ele vai mostrar isso, às vezes no cheiro de pobre, mas às vezes o jeito que nós tratamos o outro tem a ver com isso. Porque, por exemplo, lá naquela família, né, todos ocupavam funções ou trabalhavam na casa, tentavam entrar ali naquela família, e os empregados, como eles eram tratados, né, era um distanciamento que tem a questão do profissionalismo, mas também tem a questão do você querer se afastar desse tipo de gente. E a todo momento a gente vê a família rica querendo ser também outro tipo de gente. Né? Se a gente for abrir um parênteses aqui, fazer uma discussão sobre a decolonialidade, a gente vai ver a todo momento que aquela família ela tenta ser uma família americana. Né? O filho tenta aprender o inglês, eles a todo momento, alguns momentos eles falam dos Estados Unidos como o ideal, eles se vestem assim, num jeito de negócios, enfim, eles vivem uma realidade quase que um American way of life. Né? É como se eles quisessem viver o American Dream. E aí, tipo assim, isso a todo momento tá gritando no filme, né? E meio que criando essa distanciação, e até assim, se a gente for pegar alguns exemplos de como isso acontece no Brasil. Gente, o jeito que nós tratamos o outro com relação aos bens que nós temos, ao cargo que ocupamos, diz muito sobre as nossas relações sociais e as relações de desigualdade no Brasil. Me expliquem vocês como que uma mãe consegue, no caso, a mamãe que precisa trabalhar, ela deixa o seu filho com a sua patroa e a patroa simplesmente trata a criança assim, ele é o filho da empregada. Deixa ele ir, porque ele é o filho da empregada. Não é meu, não é nem meu cachorro. Ele é o filho da empregada. Então, assim, esse pensamento, esse tipo de pensamento, tá nessas ações que são subjetivas. Né? Tipo assim, ele era preto, ele é pobre, ele vai morrer, né? Agora, ou assim,
mas ele era estudante, né? Ele tinha umas cobras em casa, mas ele era só estudante. Ele não era traficante. Já pensou? Se ele fosse traficante, nossa, isso existe muito. Existe muito e é necessário a gente conversar sobre isso, sobre essas representações, sobre a desconstrução de certos pensamentos. Porque esses pensamentos, eles estão deixando a gente meio alienado nas coisas, a gente não consegue olhar para a nossa realidade próxima com empatia, né? Muita gente deve ter assim, se emocionado e ter ficado impactado com as situações de chuva no filme, né? Porque o filme, em alguns momentos, ele brinca com a natureza dos homens, né? E a natureza real, né? A natureza. E a natureza dos homens vai brincar assim, caramba, existe o homem bom e o homem mau? Essa discussão entre eles ali. Existe o vilão do Parasita? Quem é o vilão? Sim, existe isso. O vilão somos nós mesmos, né? O ser humano que tem esses dois lados, né? Que vai sendo influenciado. E além disso, as chuvas, né? Que são muito marcantes no filme. Caramba, pro rico, choveu. Poxa, dá ré aí, ó, cancelou o passeio. Valeu, galera, tchau, não vai dar. Agora, para o pobre, ele representa muitas das vezes você ter que começar do zero porque você perdeu tudo. Então, assim, são duas realidades que o filme está jogando aqui para a gente para mostrar assim, olha como a natureza influencia. E aí, se a gente pensar na natureza, hoje o que a gente está vivendo? Um fenômeno da natureza. Todo mundo deveria estar de quarentena, mas todo mundo está de quarentena igual? Não. Maravilhoso. Né? Infelizmente não. Existem aqueles que podem estar de quarentena e de certa forma são privilegiados, tipo, um exemplo. Lucas e eu somos educadores, embora a nossa profissão esteja ralando muito, a gente está sendo sucateado, existem vários problemas, mas a gente ainda consegue fazer o home office. A gente não precisa pegar ônibus lotado necessariamente para trabalhar, a gente consegue dar um jeito, né? Se virar com... Exatamente, e assim, mas existe essa pessoa, e aí entram discussões, né, eu sei que tá abrindo um grande parêntese aqui, mas, se a gente for discutir a questão do lazer, né, recentemente eu vi um vídeo de um professor falando, né, e defendendo até o pessoal que estava indo na praia de Itaipu, por quê? Caramba, essas pessoas pegam um ônibus lotado a semana inteira, e aí na hora do lazer delas, vai ver o policial chegar e falar assim, não pode por causa da pandemia. Mas e o ônibus lotado? Pode. E os restaurantes da Zona Sul, que ficam lotados agora na pandemia? Pode. Porque ele é rico, ele pode ter lazer. Entende? Essas questões, assim, que estão expostas no filme, elas atravessam muito na gente. E fala assim, caramba. E isso, eu não estou falando que essas pessoas, assim, devem esquecer que existe pandemia, senão é o discurso que a gente está trazendo aqui. Mas é uma coisa que a gente tem que refletir. Quem pode ter lazer, quem não pode. Quem pode estudar na faculdade, quem não pode. Quem pode morrer, quem não pode. Essas coisas, de um para outro, é um pulo. É só a gente ter esse estado de pensar assim, caramba, se eu não tiver uma leitura crítica, se eu não pensar e discutir a hospitalidade, se eu não pensar em discutir o acolhimento, essas coisas vão passar batidas e tudo vai permanecer como está. Falei a beça. Eu tô numa jura de falar pouco agora, eu quero até passar a bola pro Lucas para eu me redimir. Abriu muitos parênteses bons, eu vou tentar comentar um pouquinho de tudo que tu falou aí também. Eu acho que aqui a gente tem um problema sério, que são duas pessoas prolixas que falam muito, né? Eu acho que aqui fica muito difícil a gente conversar. Mas, primeira questão étnica que você falou, a questão étnica-racial. Eu tô aqui, um olho na tela e um outro olho nos comentários. Eu vi até o comentário do Luan também, o Luan Garos, abraço pro Luan, que falou um pouco disso. E eu acho que, primeiro, talvez, no caso, se a gente for fazer uma comparação do filme com o caso do Brasil, no Brasil, claro que ficaria muito mais evidente questões étnicas nessas representações de pobreza. Eu acho que é óbvio. Mas até no filme a gente consegue ter uma questão étnica também, que são com os norte-coreanos. E aí o próprio Luan está ressaltando isso, que é um país que tem muito preconceito por ter um fluxo migratório menor. E quem que se torna esse outro deles? Quem que se torna esse objeto do outro na questão étnico-racial? Os norte-coreanos. Aparece pouco, mas eu pelo menos lembro de 2 momentos no filme que mostram esse questionamento étnico. O primeiro é o norte-coreano como perigoso. Por que tem um bunker na casa?
que é onde o primeiro parasita está, por causa dos norte-coreanos. Foi o que é falado. A gente nunca sabe o que eles podem fazer, né? Então a gente tem que ter um bunker aqui, para se esconder em caso de ataque deles. Sempre o ataque é desse outro, né? O ataque nunca é seu, o ataque é do outro. E da mesma forma como objeto de escárnio. Tem uma cena da antiga governanta que passa, acho que mais de 1 minuto, simplesmente imitando estereótipos norte-coreanos. Ela faz uma imitação de norte-coreanos, sempre reforçando muito certos aspectos e debochando. E o marido dela rindo, tanto, nossa, nunca vi alguém imitar norte-coreano tão bem como você. Então, é um paralelo que a gente pode fazer também no filme, sobre questões étnico-raciais. A questão da chuva, eu acho que a gente pode fazer um paralelo muito grande com o que a gente está vivendo nessa noite. É tão atual, mas infelizmente é tão recorrente a questão da chuva, até no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Mas para a gente ver que é até um fenômeno que é natural, que não se trata ali de influência do homem, pelo menos na sua raiz, a questão da chuva, mas que até nisso tem uma implicância social. De o que é a chuva para uma população pobre, marginalizada, e o que é a chuva para uma população abastada. Para uns é aquele dia bom de ver Netflix, de ficar encolhido, de tomar chocolate quente. Pô, dia bom para não sair da cama. E para o outro é um dia de batalha pela vida. Para o outro é o dia de você não perder seus móveis, não perder sua casa e não perder tudo que você tem. Então, essas são duas questões que eu acho que são muito marcantes nesse sentido. Então, acho que a gente pode começar a partir daí para fazer os nossos debates. Eu acredito que o próximo que a gente vai fazer seria sobre marginalização, né? Acho que a gente pode entrar nesse último tema agora. Sim, sim. Já que eu só queria também fazer 2 comentários. O primeiro é que, assim, o Luan é um cara que tem se interessado muito por esse assunto. E também, pô, ter ele aqui comentando Parasita, eu acho que ele saca muito dessas relações, né, das Coreias, ele tem estudado bastante isso. E também, assim, a gente pensar que esse detalhe que o Lucas falou, ele é muito sutil, porque esse filme ele não é feito para brasileiros ver. A gente precisa ter isso em mente, né? Esse é um filme feito, sobretudo, para coreanos que vão ver aquilo ali e vão falar, a gente está muito acostumado com o humor americano. Então, hoje, a gente está numa altura do campeonato em que, quando eles fazem uma piada deles, a gente até dá aquela risadinha. Se dublado tá mais na nossa linguagem ainda, então a gente dá gargalhadas. Mas aquilo ali, pra gente, às vezes a gente tá olhando pro cara e... Mas para eles é super engraçado, porque assim, caramba, verdade, os norte-coreanos são assim mesmo. Isso. Pra gente não é, pra gente é uma cena tosca que passa batida. Tipo, pra eles é o alívio cômico do filme. Isso. Então, assim. E aí, pô, super engraçado, mas pra gente, nada, né? Então, é legal observar essas coisas, né? Pra quem que o discurso está sendo feito, né? Mas aí que tá também, até para nosso público, o humor tem um tanto de violência cultural. Eu vejo. O humor tem o que eu considero aqui como violência cultural? É o tipo de cultura, é o tipo de expressão que simplesmente legitima violências que são estruturais ou diretas, com minorias, principalmente. Então, por exemplo, quem que é piada no Brasil por muito tempo? Você vê, por exemplo, em novelas, principalmente mais antigas, mas até atual, o negro. Qual é o papel do negro na TV por muito tempo? É o papel da piada. Sim. Você vê, um exemplo clássico por Mussum nos Trapalhões. Sim. Vai ver muito o Grande Otelo também, assim, tem alguns trabalhos dele que é totalmente isso. Até na última live com a Mariana a gente comentou sobre isso. Aí eu indiquei um livro que eu indico aqui novamente, que é do Adilson Moreira, Racismo Recreativo, que fala da história desse racismo para entretenimento no Brasil, que é muito chocante, né? E a gente passa a observar, assim, que várias expressões, várias coisas que a gente sempre cresceu ouvindo, né? E não é bem assim, né? Existe um racismo ali, uma ideia de superioridade com relação ao outro devido à sua condição étnica, e é latente, mas não vou nem entrar nesse papo, né? Total. Eu só vou jogar os parênteses aqui, nem dá pra gente entrar em tudo, mas só para não deixar passar batido. Não só o preto, né, situação.
A gordofobia é muito icônica na comédia brasileira. Qual o papel Nordestino? Piada. O nordestino, piada. A população LGBT, piada. Então tudo isso se torna uma forma de humor que pra gente virou naturalizada, mas que reforça violências que são reais no dia a dia. Então podem falar, mas é só uma brincadeira, é só uma piada. Mas é isso que reforça uma representação contínua de que a violência é legítima. Então, talvez pra gente não fez sentido aquela cena, mas até ali eles estão fazendo um humor principalmente da etnia do outro, que é o norte-coreano no caso deles. Sim, E eu queria exatamente. destacar aqui um comentário muito bom também. Cara, eu não consigo ler tudo, eu sou bem disperso. Não, daqui a pouquinho eu vou ler alguns, você pode ler que eu vou também. Só para não perder mesmo quando a pessoa fala. A questão que a Jaqueline Mulato falou também. Uma cena que é decisiva no filme, para essa diferenciação, que quando cai a ficha do motorista, é quando a patroa disse que a chuva limpou o ar. E ao mesmo tempo foi uma noite depois dele ter dormido naquele abrigo. Naquele momento, o olhar dele não tem uma palavra, mas o olhar dele ali já traz a virada que ele tem de percepção. Que ele começa a mostrar, esse não é o meu lugar. Eu acho que aos poucos todos os personagens começam a ter isso. Essa começo de virada de pensar, eu não estou num lugar que é meu. Mas aí eu acho que a gente pode entrar no papo da marginalização que a gente está prometendo há tempo, né? Vamos lá. Exato, esse é um ponto também interessante, né? Existem alguns aspectos da marginalização que o Lucas ele vai trazer bem, que são muito interessantes e eu até aconselho você que está participando aqui com a gente. Na verdade, antes da gente fazer aquele momento bem, programa do João Kleber, para tudo. Então, antes eu queria fazer duas coisas que eu não fiz no início. Primeiro, eu gostaria de perguntar o lugar de onde quem está vendo, fala, eu sou de tal lugar e estou aqui assistindo, só para a gente falar aqui no final também, dar um abraço para todo mundo. Tem gente de muitos lugares que assistem a gente. E também pedir para que vocês compartilhem e curtam esse vídeo. Isso é muito importante para a nossa divulgação. E agora nós iremos para o ponto alto dessa discussão. E aí, Lucas? Pode ser uma semi-conclusão, né? Umas considerações finais aqui. Eu acho que um aspecto da marginalização que muitas vezes fica apagado é a dualidade na marginalização. Então, eu trago aqui principalmente a partir das referenciais da antropologia. E aqui estudos clássicos como do Van Gennep, como da Mary Douglas, que falam de uma dualidade na marginalização. O que isso significa como um todo? Que, ao mesmo tempo, não só a marginalização é o local do perigo, da exclusão, mas muitas vezes é o local da potencialidade, do desejo. Eu acho que a Mary Douglas, principalmente, essa antropóloga, fala uma coisa muito boa. Ela tem a questão de ver a marginalidade entre a pureza, a limpeza e, ao mesmo tempo, a sujeira. Então, como que a gente pode ver isso? Tem um exemplo maravilhoso no filme, novamente. E aí, parêntese mais de 18 agora, é a questão da cena da calcinha. A calcinha aparece em dois momentos nesse filme. O primeiro deles é na armação da família, né? Quando a menina tira a calcinha no carro para tentar incriminar aquele motorista, para o pai dela pegar o emprego. Quando o patrão descobre aquela calcinha e leva para casa para mostrar para a esposa dele, aí eu recorro ao Alan, que deve lembrar bem dessa cena também. Como que eles estão? Eles não querem tocar naquilo. Eles ficam com nojo, ânsia, asco. Porque eles pensam, nossa, a excreção de uma pessoa pobre é o íntimo de um empobrecido. E, nossa, ele fez logo no meu lugar. O cara fala tanto isso, logo onde eu sento. E ele não toca, ele evita olhar, ele evita ter qualquer contato com aquela peça. Então aí a gente vê o aspecto da marginalização, que é simplesmente o excluir o outro, a ver o outro como indesejado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa dualidade, como eu trouxe aqui, a partir dos estudos sobre margem, que também é o lugar da potência e muitas vezes do desejo. Onde que reaparece a calcinha no filme? Na cena de sexo, entre o patrão e a madame. E, no meio da cena de sexo, o que ele traz? Ele pergunta, nossa, você ainda tem aquela calcinha? Eu ficaria com muito tesão se você colocasse ela de novo. Me dá muito tesão essa calcinha, esse cheiro que tem. E aí ele traz uma dualidade daquilo. Ali,
nesse momento, não é mais asco, não é mais vômito, não é mais ânsia, é o desejo. Então, ver que aquela calcinha está fazendo simbolismo para o que a gente representa como o marginalizado. É que, em determinados momentos, você vê ele como objeto de desejo. Não o desejo dele, o seu desejo. Uhum. Em outros, quando não te cabe mais, vê como o elemento que deve ser excluído da vida social, que deve ser excluído do ambiente. E eu acho que isso a gente pode trazer muitas problematizações para a nossa realidade e para as nossas margens, né, Alan? Para populações e para situações nossas que são marginalizadas e passam por essa dualidade. Pois é, assim, essa reflexão que o Lucas trouxe me resgata imediatamente o capítulo 5 de uma das obras mais tradicionais da historiografia brasileira, da sociologia brasileira, que é o famoso Casa Grande e Senzala, em que Gilberto Freire ele vai falar exatamente sobre esses elementos, talvez não com esses termos, mas coisas que nos fazem refletir assim, caramba, como que esse outro, que por vezes vai ter o olhar do nojo, o olhar do tosco, mas vai ter uma hipersexualização, né, principalmente quando a gente fala da mulher preta, né, por diversas vezes, até hoje na história do Brasil é um objeto que assim, se torna um objeto na perspectiva, né, desse pensamento machista, né, de por vezes um objeto, né, de que está ali, que cria o desejo, que cria a tara no Senhor, e é essa a importância da mulher preta na casa, porque ela cria o desejo no Senhor de engenho para com a sua esposa, que a função dela é amamentar os filhos, e que a mulher negra é a cor do pecado. A gente vai ver várias coisas assim bizarras do Brasil, né, pensamentos que são perpetuados baseados nesse raciocínio. São coisas que não nasceram ontem, né? E como diz o Darcy Ribeiro, né, para 300 anos de escravidão, apenas 300 anos de liberdade para tentar mudar. Mas estamos aí, né, tentando reverter esse quadro hoje, né, não pensando no amanhã. Mas ainda assim, no Brasil, cara, você pensar nisso, esse aspecto da marginalização, daquele que pode matar e do que não pode, daquele que pode ser usado e o que não pode, isso é muito louco, né? Sim. Cara, exatamente. Eu acho que esse é o exemplo mais claro que a gente poderia ter. Como que é a trajetória da mulher preta na história do Brasil? E eu acho que o Gilberto Freire é o cara que meio que sintetiza isso pela primeira vez, né? E mostra exatamente isso, como que essa mulher preta não tem acesso a determinados locais, não tem acesso a direito. Em nenhum aspecto se vê ela como cidadã, como pessoa de direitos. Mas, ao mesmo tempo, é aspecto de desejo, do desejo que é carnal daquele senhor que acha no direito de usar ela. Então, ela não é digna de estar nos seus ambientes, não é digna simplesmente de estar com você oficialmente, mas tem que ser objeto do seu prazer. Então, isso é o sentido da marginalização que a gente pode trabalhar aqui. É uma marginalização que exclui, mas que tem a dualidade também do desejo e da potência, muitas vezes. E aí, como a Fátima Pedagoga está dizendo muito bem, isso está presente até na novela Cor do Pecado. Uhum. E esse lance todo da cor do pecado se torna quase que um estereótipo brasileiro que é permanente até hoje, né? Isso se torna muito recorrente. De falar, nossa, essa cor que provoca, essa cor do pecado. E, novamente, a mulher preta sofre muito na nossa sociedade até hoje, mas ainda assim é visto como uma objetificação sexual muito grande. E dentro do que você puxou, a gente pode partir para a questão das margens também na pandemia, que a gente inseriu um pouco aqui. E aí, indico, reitero, tenho certeza que a Alan também indica esse livro, porque a gente já trocou figurinha que a gente gostou muito, que foi A Pedagogia do Vírus, do Boaventura Santos, né, que é maravilhoso, e que trata exatamente isso, que fala de uma pandemia que se inicia democrática, se inicia universal, mas que no final não tem nada disso, que é a população marginal que está sofrendo aquilo, que é quem já tinha certas vulnerabilidades que está sofrendo mais. Então, da mesma maneira, olha como é que a marginalização aparece nesse momento. É o que você estava falando antes. Em certos momentos, se vê o pobre ali como salvador do coronavírus. Muitas vezes se viu isso como a pessoa que é o responsável por erradicar aquela doença. Simplesmente deixem de ter coronavírus, deixem de sair que vocês vão salvar a humanidade.
mas ao mesmo tempo ele se torna também o hospedeiro do vírus e quem está fazendo com que o vírus circule. Aí entra muitos discursos, até que você citou, da pessoa que coloca ele para ficar no ônibus a semana toda e depois vai falar que ele não pode ir na praia. Eu acho que tem muitos exemplos disso. Por exemplo, eu ouvi muita gente falando no Brasil, é porque pobre está fazendo baile funk, é porque pobre está indo no bar, é porque pobre não liga para nada. Mas, pô, cara, as baladas estão rolando na Zona Sul. Aquela balada que custa meio salário mínimo para você viver uma noite, está rolando também. Está tendo aglomeração também. Então, pô, só vale para um. Então, é uma marginalização no ponto que você sofre mais, como Boaventura Santos se explicitou muito, mas que também vê aquele pobre como uma potência dentro disso tudo. Acho que isso tudo são fatores muito relevantes para a gente pensar isso. Pois é, gente, olha, o papo de Parasita, ele duraria aqui, ó, horas e horas e horas, ainda mais com Alan e Lucas, quem teve essa brilhante ideia de juntar essas duas pessoas numa live para falar sobre um filme tão, assim, complexo, porque isso ia dar tanto pano para manga, que loucura, mas estamos aqui, e ainda não acabou, agora a gente vai fazer um momento em que a gente vai ler com mais calma os comentários de vocês, eu vou lendo aqui, eu vou pedindo para o Lucas comentar, comentando comentários. Então, o primeiro comentário que eu queria comentar, ou passar a bola para o Lucas comentar, é o seguinte, é o da Mariana Nogueira. Olha o que a Mariana colocou. Parasita é a coisa que incomoda. Acho que o filme não expõe somente a exclusão de determinadas populações, mas como a condição dessas pessoas incomoda, gera transtorno. No final, causou uma tragédia, que foi a morte da família, que foi a morte do pai da família rica. Mas a tragédia é muito anterior. Por que permitimos que pessoas vivam em condições degradantes de vida? Cara, eu queria começar dizendo que Mariana é uma pessoa incrível. Só elogio aqui só no parêntese mesmo. E queria dizer que eu estava ansioso para responder isso, porque eu olhei assim, quero falar disso. Foi um ponto maravilhoso, porque o que o senso comum diria, meu querido Alan, quando a gente pergunta, por exemplo, Parasita é um filme violento? Responderia o quê? Parasita é violento ou não? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Mas aí pergunta, por que você acha que é violento? O senso comum responderia que, pô, afinal tem morte pra caramba, né? Isso. Pô, matou geral, perdendo cabeça, sangue pra caramba, nem gostei de ver isso. Mas aí que eu puxo um pouco pro meu lado de pesquisa. O filme é violento desde o início. É um filme violento desde o início, e é aí que eu tento responder e explicar o que a Mariana está falando. A questão é, a tragédia não começa no fim do filme. A tragédia e a violência começam nas condições degradantes de vida que se mostram. O filme se inicia violento, porque mostra a mais plena exclusão de uma família, que não tem dinheiro para comer, não tem um local adequado para morar, não tem acesso a meios básicos. Então, isso é uma violência estrutural que se mostra no filme e que se coloca durante toda a trama. Então, onde é violento aí? Eu acho que o filme tem a violência direta, que é muito exemplificada no fim, que é a morte. A morte é a forma mais radical de uma violência direta, que é o extermínio total do corpo. Mas você tem um extermínio que acontece gradualmente. E o filme é violento desde o início por mostrar uma estrutura que é corrompida, uma estrutura que é desigual e uma estrutura que é degradante para uma vida digna, para qualquer pessoa. Porque não é digno você não ter o que comer. Não é digno. É violento você não ter o que comer. É violento você não ter um local adequado para morar. É violento você não ter acesso à educação. É violento o desemprego. E muitas vezes a gente coloca isso como se fossem coisas normais. A gente coloca como se fossem fatalidades. Mas numa sociedade nem sempre a pessoa vai ter o que comer, né? Mas numa sociedade nem todo mundo pode ter emprego, né? Tá querendo muito. Ou aquele, a gente deu emprego, você ainda quer que receba bem? Ou você quer emprego ou você quer direito? Maravilhoso. É quase a primeira cena da Caixa que o pessoal fala que não vai pagar tudo pelo trabalho deles por dobrar a Caixa. Voltando lá pro início do filme. E a mãe fala, poxa, mas a gente recebe tão pouco, não dá nem pra gente viver, vocês ainda querem tirar o que a gente tem? E a mulher fica, tá reclamando, não quer mais não?
Então, o que eu estou querendo mostrar, e o que a Mariana destacou aqui, é que esse filme não está só incomodando e gerando transtorno pelo final. A questão é que a gente tem que ver que esse filme é violento na sua síntese completa. O filme, do início ao fim, retrata violências. Primeiro, violências estruturais, que são a falta de acesso àquilo que é básico e que deveria ser universal. Em segundo, mostra diversas violências culturais, que é as várias vezes que as representações tentam justificar povos que são violentados ali. Você tem vários casos, você tem quando tem a governanta antiga com a suspeita de tuberculose, a primeira reação da madame é falar, poxa, mas ainda existe gente que tem tuberculose? É um total desconhecimento da vida do outro que é violentado diretamente. E isso está representado na piada, está representado no estereótipo, está representado naqueles comentários mais básicos, que é o comer em outro lugar, que é falar baixo, que é não entrar em determinados ambientes. Olha quantas vezes o filme fala, o pai principalmente, o pai rico no caso, fala muitas vezes de eu gosto desse empregado porque ele sabe seu limite, ele não ultrapassa. Isso é violento por natureza. Então, o que eu queria dizer do comentário da Mariana, que ela encerra perguntando isso, mas a tragédia é muito anterior. Por que permitimos que pessoas vivam em condições degradantes de vida? Eu rebateria com uma outra provocação. Por que a gente não enxerga como violência essas coisas que estão tão intrínsecas na nossa estrutura? Por que a gente vê como violência aquela morte literal no final, mas não vê o que passa pelo filme todo, pela narrativa toda? Eu acho que é isso que mostra. Alan, o que você acha? Não, Caraca, esse exemplo que você deu agora também, né, ele sabe o seu limite, cara, é péssimo, né? Assim, isso, assim, é aquele esquema, ele concordo com todos os termos ao lado, nesse caso, né? O que o Lucas falou, pô, incrivelmente, e, gente, isso é muito chocante, porque às vezes, assim, para não desabafar com vocês, parece que eu não sei se você tinha essa sensação de que a gente vive numa bolha. E aí, quando eu ouço situações como essa, eu penso. Mas aí fica até a crítica, né? Nós também, às vezes, na academia, vivemos numa bolha, que a gente está a todo momento tendo essas conversas, e quando a gente vai para um espaço onde nada disso é conversado, e rola essas situações, e fica assim: caramba, existe gente ainda que faz isso. Pô, eu vou compartilhar uma situação com vocês, assim, que tem um pouco fora, não tem a ver com pobreza necessariamente. Mas eu ouvi uma vez um menino falar assim, ó, uma coisa que eu jamais imaginei que eu ouviria. Falar assim, o pessoal fica preocupado com a Amazônia, pô, não rega nenhuma planta em casa. E aí na hora eu fiquei assim, sabe quando você fica assustadíssimo? Fala assim, caramba, isso existe? Sabe, a gente tá cada vez mais nesse lance do Big Data, né, do que a sociologia está discutindo atualmente, em umas bolhas sociais muito loucas, cara, que às vezes a gente acaba não se dando conta dessas situações de pobreza e violência que não impactam tanto a gente. Só assim, às vezes, só quem, talvez quem viva no dia a dia isso, esteja mais inteirado do que quem tá em outro lugar, em outro espaço, não tem noção de nada, assim. Vive numa bolha também, que não dialoga com nada disso. Perfeito. Isso aí, e aí, eu queria também, no caso, vou ler alguns comentários também, e os que forem perguntas a gente tenta responder. A Bruna Chaves comentou o seguinte: precisamos tomar cuidado para não parasitar certos alunos, né? Deixar os alunos nessa condição do parasita que a gente veio discutindo aqui. A Júlia Lopes, ela colocou assim: podemos relacionar esse falso acolhimento que a família rica faz em Parasita com o que acontece na Zona Sul com as empregadas domésticas. A patroa sempre fala que os funcionários são da família, mas comem comida diferente, dormem em um lugar diferente, usam uniforme. Pô, se a gente começar essa discussão aqui, cara, a gente podia ver um cine debate para discutir um filme tipo Histórias Cruzadas, eu acho que é isso, com a Viola Davis, né? Então, aí esse dia também, esse dia ia ser louco. Vamos ler agora o comentário do Jaci, que ele falou o seguinte: Lucas, a partir das relações apresentadas no filme,
Quem podemos considerar um parasita? O rico, os pobres que roubam o Wi-Fi ou aquele que está no porão? Como defini-las? Muito bom. Cara, eu acho que são 3 questões muito boas aí. Deixa eu tentar colocar as 3 para não passar nada. Primeiro, agradecendo a Bruna pela participação. Eu acho que a Bruna trouxe, no momento que a gente estava realmente tratando sobre a diferença entre hóspede e parasita, que os dois estão dentro. E ela falou no momento certíssimo. Precisamos tomar cuidado para não parasitar certos alunos. Cara, como educador, eu acho que não pode ser um tabu para a gente debater sobre isso. E às vezes, muitas vezes, parece que é um tabu. Primeiro, de muitos educadores que tentam passar como se fosse paz e amor, e meio que falar, eu amo todos os meus alunos, ou que felicidade que eu tenho de encontrar com eles, eu amo todo mundo. E muitas vezes considera, e principalmente confunde, sensibilidade com sentimentalismo. Olha, uma coisa é fato, a gente não precisa amar todos os nossos alunos, mas eu acho que uma obrigação como educador é ter sensibilidade para todos eles e ter uma relação de paridade entre todos, uma relação equitativa. Muitas vezes a gente parasita assim alunos. A gente sabe que no ambiente que a gente está, muitas vezes vai ter aquele que a gente meio que fala, poxa, não gosto dele. E quase sempre quando a gente não tem um papel de reflexão dentro disso, a gente vai ver aquele aluno como deslocado, parasita. Vai responder ele de uma forma atravessada, vai lidar com ele já com uma certa impaciência, vai ter um outro peso e uma outra medida na hora de uma avaliação. Então, muitas vezes a gente parasita nossos alunos pela falta de reflexão crítica dentro disso. E muitas vezes, aí é uma posição minha, por confundir sentimentalismo com sensibilidade. Porque a gente meio que vê, eu tenho que amar meus alunos. Mas esse eu não amo. Então, se eu não amo ele e o normal é amar, eu deixo ele de lado. E o que a gente precisa não é isso. A gente precisa ter uma relação de sensibilidade com o aluno, uma relação que é de respeito, que é de diálogo. E não simplesmente amar todo mundo e virar a pessoa paz e amor. Então, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter muito, que muito provavelmente, se a gente não está tratando o nosso aluno como hóspede, a gente pode estar tratando ele como parasita. Caraca, dentro do espaço que deveria ser dele, de direito. Essa aí foi a frase da live. Mas continua no seu raciocínio, para você ainda ia responder as outras pessoas. Né? Seguindo, a questão da Júlia. A Júlia é um talento que a gente encontrou, né, Alan? Tá aí somando ao grupo, a Júlia é um talento. Perfeito o que ela trouxe. Eu acho que uma outra simbologia que poderia somar o que a Júlia falou é o elevador do empregado. Eu acho que é um símbolo maravilhoso, né? Está em desuso, mas aquele elevador do funcionário, o elevador do empregado que não pode estar no mesmo espaço do patrão. Naqueles condomínios de luxo tem muito isso, né? Tem um local do morador e não, tem aquele outro elevador ali que é só para funcionário. A babá não pode, a babá tem que subir por ali, o porteiro tem que subir por ali, a empregada doméstica tem que subir por ali. Então isso também, como a Júlia disse, é uma situação sim de parasita que a gente tem, mesmo que seja muito maquiada, porque muito se tem um discurso no Brasil de ela é da família, mas pô, ela tá aqui desde que eu nasci, é uma mãe para mim. Uma mãe para mim, isso aí é ótimo. Ficou muito evidente no Brasil, onde que esse conflito ficou muito evidente de tudo que a Júlia está falando, quando rolou o PEC das domésticas. Quando começou a querer regulamentar e colocar aquilo na Constituição que precisava ter direito. Direito trabalhista para as domésticas, sim. Registro. Aquela coisa formalizada. E olha quanto protesto que teve no PEC das domésticas. De gente que via isso como um absurdo. Mas ela come da minha comida. Como é que eu vou ter que formalizar isso tudo? É uma relação afetiva. Ela dorme na cama da minha casa. Isso. Eu já dou comida. Por que eu tenho que dar salário? Por que uma pessoa que come da minha comida precisa de direito? Bom era antigamente, né? Que tinha escravidão, né? Então, exatamente, é o que a Júlia está falando, que está no filme e está no nosso Brasil sempre. Que trata como uma normalidade, trata uma relação de trabalho como se fosse uma relação clientelista, uma relação de camaradagem. E uma relação que não tem um paralelo, né, cara? Que o peso não é o mesmo ali. Se trata como se fosse de camaradagem, mas como que se negocia? Será que na hora de conversar o empregado tem o mesmo peso na voz do que o patrão? Não tem, né?
Se fala que é o camarada que está trabalhando ali, mas nunca tem, né? É imposto de cima a baixo, né? E a questão do Jaci, cara, é de uma complexidade tão grande. Quem que é o parasita no filme? Que eu acho que é muito do que o Alan falou. Eu acho que eu fico com a versão dele. Não sei se você concorda, mas eu acho que o filme, assim como trata da natureza humana, muitas vezes, eu acho que não tem uma resposta. Eu acho que o parasita ali pode ser qualquer um e ninguém. Pode ser todos e nenhum. Eu não queria dar uma resposta muito abstrata, muito vazia, mas é o que eu acho, sinceramente, cara. Eu acho que ali você não tem. Eu acho que a primeira vez que eu vi, olha só o que eu achei. A questão do Jaci eu meio que ressignifiquei na última vez que eu vi o filme, porque na primeira vez eu pensei que o parasita era o marido da governanta que vivia ali, parasitado, escondido. Eu pensava simplesmente assim, tem um parasita, né? Que é o cara que vivia ali no sótão, no bunker. E depois eu vi que não necessariamente o parasita ali é ele, né? A gente tem uma questão que é muito mais complexa. Se a gente for trazer aqui um termo novo, eu acho que isso nem tem no texto, a gente que começou isso, de tratar o parasita como o oposto, o antônimo de hóspede, todo mundo que não está no seu local de hospitalidade, todo mundo que não está sendo acolhido em dado lugar é o parasita. E eu acho que todos do filme, em algum momento, tem seu momento de parasita. Exatamente. Caraca. Gente, ó, minha cabeça aqui tá borbulhando, mas no bom sentido, assim, tô ouvindo muita coisa inteligente. E muito comentário inteligente, vou ver mais alguns aqui que estão irresistíveis. Né? Alguns a gente já falou, mas eu vou. Deixa eu ver um aqui. Calma aí. Ó, tem um comentário aqui que é legal também, que o Luan colocou assim, né? E falando dessas relações com a Coreia. Mas um destaque que tem a ver com a ideia de destino existente na Coreia é a questão que eles também não souberam agarrar as chances que a vida deu a eles. No filme destaca que todos da família tinham um futuro. O filho estudante, a filha inteligente, a mãe atleta medalhista, e eles não souberam agarrar isso. Fez eles terminarem com esse fim. No caso, eu acho que entra aí o que o Luan quis também pôr, né, aquela ideia da meritocracia, né, que talvez, né, esteja bem presente naquela sociedade, fez sentido aqui na argumentação. Agora eu teria tentar ler dois comentários finais, assim, teve muito comentário bom. Gente, agradeço pelos comentários, agradeço pela participação de todos, né? Infelizmente não vou conseguir ler tudo por conta do tempo, mas muito obrigado. A gente com certeza vai considerar esse comentário e talvez trazer um filme para abordar essa temática. Nada é em vão. E aí eu Nosso queria ler é sempre esse, né? A gente isso. lê bastante e no próximo a gente já está trazendo essa demanda. Diga aí. Exatamente. Ó, o Wallace Costa comentou assim: um grupo social comumente visto como parasitas, vale lembrar, são os beneficiários de programas sociais, desde o Bolsa Família até o atual auxílio emergencial. São pessoas que drenam a máquina pública e mamam na teta do governo. Só uma observação: e existem aqueles que não precisam de benefício e usam, né? Que aí entra naquela coisa da tara, né? Do Sim. desejo de ter a coisa do pobre, enfim. E o outro comentário, se você não se perder no raciocínio, é o da Júlia Lopes também, que ela colocou assim: outro jogo de câmeras incrível que o diretor faz é sempre quando mostra a casa dos empregados, dos pobres. Eles vão descendo, eles morando no subsolo, cada vez mais no espaço geográfico, enquanto a casa da família rica é sempre alta. Claro, o jeito de mostrar as classes sociais. Maravilhoso. Os dois. Queria primeiro destacar o Wallace. Pô, dar um salve pro Wallace, que é um amigão e é especialista em cinema, né, da FFP. Legal. O Wallace é especialista total, é pesquisador no campo de história e cinema, então é entendido demais do que está falando. E a questão que ele está levantando é maravilhosa, porque eu queria até atualizar um pouco o que ele está falando, que tem um paralelo até um pouco mais atual. Ele está falando da questão do Bolsa Família, né? E como ele disse, também tem o auxílio emergencial. Mas o que eu queria atualizar é essa representação que se tem hoje também, de qual o papel da pessoa que usufrui dos programas sociais do governo. Por muito tempo,
foi usado o discurso que o governo tratava o Bolsa Família para criar um curral eleitoral. É meio que compra de voto. Muita gente trabalhava como se Bolsa Família fosse voto de cabresto. Dá o dinheiro para o miserável que ele vai ficar mamando e assim vai continuar sempre perpetuando um poder. Então, sempre teve essa visão, assim como o Wallace falou, de parasita. No auxílio emergencial e uma ressignificação do Bolsa Família atualmente, a gente pode voltar naquele papo que eu estava tendo sobre a dualidade da margem. Por quê? Você primeiro tem, e aí principalmente no governo atual, esse discurso foi muito repetido. Muitas vezes, né? Foi um governante que a gente tem hoje que por muito tempo esteve no legislativo e que sempre foi contra os programas sociais e que sempre teve essa certa visão de que é simplesmente compra de voto, é o parasita, é o cara que está mamando na teta, que está prejudicando o Estado. Mas tem uma dualidade. Olha, por exemplo, o discurso de ontem do nosso presidente na ONU. Ele coloca o auxílio dele como se fosse uma visão de potência. E aí mostra a dualidade do que está na margem. Ele coloca como se fosse uma coisa para ele se orgulhar. Foi até a fala dele que ficou tão emblemática nas redes sociais que eu dei $1.000 para a população brasileira. É o maior auxílio do mundo em tempos de pandemia. Ninguém fez isso como eu fiz. Que autoestima, hein? Então, vou nem comentar a questão da fala. Mas o que tá? Tem uma dualidade aí. Primeiro, se dá um discurso de que o que usufrui o benefício social é o parasita, é o que está mamando na teta, é o que está se aproveitando do trabalho alheio, do trabalho do outro. Você trabalha e paga imposto para dar para o vagabundo. E, ao mesmo tempo, se tem uma dualidade, que agora é o exercício da benevolência do governo, mostrando que é um outro governo, que é preocupado, que é engajado, e mostrando esse programa, ao mesmo tempo, como um sinal da benesse do governo, o sinal de que é um governo e um país próspero. Então, se tem uma ressignificação. Em certo ponto, é parasita, mas quando se deve, quando convém, é também potência. Então, tem essa dualidade entre o parasita e a potência quando convém. Não sei se tu concorda comigo, Alan, mas foi minha visão quanto a isso. Pois é, assim, a narrativa, né? O Lucas e eu somos historiadores e a gente estuda muito essa questão da narrativa, né? Os discursos, quem está falando, para quem está falando, onde está falando, por que circunstância. Isso vai descrever todo o processo. Eu acho que... Pode falar. Termina aí. Não, a gente vive numa era em que o discurso, principalmente online, né, ele tem muito a ver com isso. Pô, você não vai conseguir entrar aqui agora nos 49 do segundo tempo, com gente ainda mandando comentários super legais, entrar numa discussão sobre fake news, mas faz parte do discurso dos tempos de hoje, a linguagem da mentira na internet, né? Perfeito. E no online, no geral, né? Que pode ser um outro debate potente para a gente ter um próximo Cine Debate. Mas agora vamos encerrar com a Júlia, né, que você já tinha pedido, e eu gostei muito do que a Júlia falou. Exatamente o que a Júlia falou, que tem um jogo de câmera, mas também tem uma simbologia muito forte também do espaço geográfico sendo utilizado pelo diretor para mostrar exatamente o que é uma família de classe alta e baixa. Família de classe alta mora no alto. É aquela rua que sobe, né? É aquela casa imponente, os muros altos, vistoso. A Alan tem uma percepção ótima também sobre a questão da própria iluminação que é usada, a paleta de cores, mas também na família mais pobre que mora em um subsolo. Dentro disso, eu acho que a gente pode fazer um paralelo com as próprias relações sociais de distribuição no espaço geográfico. Eu acho que no caso do Brasil, a própria noção que a gente tem de espaço marginal, que hoje é quase sempre a favela, está em uma lógica, como a Júlia falou, que é o espaço do diferente, é o espaço do isolado. Como que a gente tem a origem da favela aqui, sendo muito breve, no Rio de Janeiro, no início do século XX? A gente tem exatamente os moradores pobres que viviam nos cortiços do centro. Os moradores pobres estavam vivendo naquele cortiço do centro, que era a capital do Brasil naquele momento de Primeira República, e que era um local que estava passando por processos de urbanização. Quando se passa por esse processo de urbanização, se vê que o pobre não tem lugar ali, que você tem que ter um outro espaço geográfico para ele. Então, ao mesmo tempo, que espaço que se acha? O morro, que é o isolado,
que é o que está longe. Então, se tem o demolimento dos cortiços e se tem a habitação dos morros, que se tornam quase que sinônimos de favela. Favela nasce quase que como um sinônimo de local isolado, local precário, local que está em um espaço geográfico que é diferente do centro. Então, isso tudo representa também, o espaço geográfico é uma construção. O espaço geográfico é uma construção social, é uma construção política e ideológica. E como que esses espaços são ocupados é isso. No caso da Coreia, tem um outro significado, do alto e baixo, que está, por exemplo, o que mora no subsolo e o que mora na casa mais alta, que é abastado. No Brasil, a relação é inversa, mas o paralelo também pode ser feito. De quem mora no centro, quem mora na cidade e quem mora nas periferias. Então, até a distribuição do nosso espaço não é só um fator natural, é um fator político. E que o filme explorou muito bem isso. Explorou por uma veia artística. Só a última coisa. Eu vi aqui o comentário da Fátima Pedagoga. Eu ia fazer isso, perfeito. Quarto de respeito, maravilhoso. Indico muito. Não, e a Fátima, ela fez uns comentários bem legais agora também. Ela falou que ela trabalha no CRAS, né? E o quão é difícil, e realmente, assim, e tudo isso é por falta de conhecimento, né? Acho que as coisas também, por vezes, não são muito claras. A gente não entende bem, né? Igual, por exemplo, eu só fui ouvir o que seria um estado de bem-estar social quando eu estava na faculdade. Antes eu nunca tinha ouvido falar no que era isso, não entendia, né? Para mim, programas tipo Bolsa Família era coisa assim, bem, vamos dizer, sei lá, tipo, eu não conseguia fazer relação que isso era algo do capitalismo também, né? Que tem a ver com isso. Então, assim, as pessoas não têm essa visão macro e talvez nem precisem ter. Não precisam ter, assim, para viver. Não, acho que e tem que saber disso para viver. Não é isso, mas eu acho que às vezes a falta de informação das coisas, tipo de pensar assim, caramba, esse dinheiro do auxílio emergencial, por vezes sai como dinheiro do Bolsonaro. Não, o dinheiro do Bolsonaro. As pessoas não entendem direito das coisas. É complicado. E isso tem a ver com educação social, tem a ver com o que a gente faz aqui. E esperamos estar fazendo um bom trabalho. Sim. Porque estamos encerrando esse Cine Debate. Sei que muitos fizeram assim também em casa. Pra gente também é triste, porque assim, o papo é bom. Esse aqui podia ter, tipo, Parasita Parte 2. E já agora eu queria fazer alguns pedidos para vocês. Primeiro, compartilhar, curtir, aquilo de sempre. Peço para que vocês estejam presentes na próxima live, mas eu quero separar um momento para o Lucas divulgar com todos os detalhes de como vai ser. Mas agora eu gostaria de pedir também para vocês mandarem para a nossa página sugestões de filmes que vocês gostariam de ver na votação para o Cine Debates. Para a gente é muito importante, porque a gente quer ouvir cada vez mais o que vocês querem ouvir. Né? Lógico, a gente vai discutindo aqui, a gente lê os comentários, a gente tenta juntar tudo, mas a gente quer a participação de vocês aqui, porque isso que é importante para a gente. E agora, Lucas, faça o seu jabá aí. Maravilha, Alan. Mais uma live concluída. Que debate produtivo e gostoso, né? Como eu disse, foi o clássico papo de bar, mas um papo de bar bem instruído, né? E graças à participação tão boa que teve. Eu quero sempre começar até me desculpando por não ler todos os comentários, que a participação foi intensa e maravilhosa hoje. Queria começar até, já que você pediu, reiterando aqui, sugestões de filme, pessoal. É a primeira live de Cine Debate que a gente está fazendo nesse formato, que o público traz o filme que quer assistir. Então, para a gente é muito importante ter dicas de filme. E eu já deixaria até minha dica aqui, já que eu estou como convidado hoje. Quando a Júlia falou de espaço e para trabalhar com a questão de classe, eu pensei no Poço. Eu acho muito legal. Eu já deixei essa aí. Eu acho que o Poço seria um baita filme para a gente debater, até puxando o que a Júlia falou aí. E fazendo meu momento de jabá, queria agradecer muito ao Alan pelo convite de hoje. O Alan, além de um cara que eu admiro muito, é um grande amigo. E, fazer um trabalho com ele, para mim, é sempre um prazer. Estar com amigos é uma coisa sempre prazerosa. Queria agradecer a todo mundo que participou e convidar para vocês continuarem acompanhando nossas lives do Fora da Sala de Aula. Semana que vem eu vou estar apresentando uma nova live que vão ter algumas convidadas externas. Já estou aqui adiantando, não vou dar muito spoiler, porque a gente ainda vai divulgar durante essa semana, mas vai ter gente, de novo, de uma conexão Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul.
E, como eu disse, vai ser uma discussão sobre o centenário de Paulo... Centenário não, quase centenário, né? Ainda não foi centenário. O aniversário de Paulo Freire, que foi nesse mês de setembro, nosso patrono da educação brasileira, e o Dia do Educador e da Educadora Social no Brasil, que também é muito relevante e que continua aí nos nossos debates. Convido todo mundo para estar comigo, com nossos convidados, na quarta-feira que vem, às 19 horas. Novamente nesse debate que vai ser interativo, que vai ter bastante participação. E é isso. Acompanhe nossas redes sociais, nossa produção, nossas postagens. E boa noite para todos. Muito obrigado, Alan, e muito obrigado para todo mundo que assistiu e participou dessa live de hoje. Então, agora eu também vou fazer os meus agradecimentos finais. Em primeiro lugar, agradeço o Lucas pela disponibilidade. Eu sei o quanto foi difícil ele estar aqui, porque o homem tem um horário concorrido, mas ele se dispôs a estar aqui. Para mim também foi muito bom. Agradeço demais por cada palavra, colocação. Eu não preciso, é tão uma ignorância da minha parte falar aqui que o Lucas é um cara super inteligente, isso ficou nítido, mas eu reforço aqui o quanto ele é um pesquisador dedicado, ele tem um trabalho incrível, e as lives que ele conduz também, sempre numa semana depois dessas, são incríveis também, com convidados muito legais. E gostaria de agradecer também, né, o nosso coordenador, né, o professor, o doutor Arthur Vieira Ferreira, que é um cara que cede esse espaço para a gente fazer isso aqui, uma discussão bem legal de jovens, né, o Lucas já formado, eu na graduação, a gente ainda aprendendo, mas aprendendo junto com vocês, isso é muito importante. Gostaria também de agradecer a todos que participaram. A participação de vocês torna o debate mais rico, porque senão fica só uma conversa minha e do Lucas, sabe? Não é essa a intenção. A gente quer ouvir vocês, a gente quer interagir com todo mundo. Quero agradecer a todos os bolsistas de fora da sala de aula, que vocês não sabem o backstage incrível que eu tenho aqui, em especial a Júlia, que foi a pessoa que me ajudou hoje, assim, foi o meu ponto eletrônico, me ajudou em tudo. Sem ela e sem todos os outros bolsistas que comentam, nos ajudam a estudar, porque a gente estuda junto, debatem e a gente faz várias coisas em equipe, nada disso acontece. É um trabalho coletivo que aqui vocês veem a ponta do iceberg, mas o iceberg é grande, tipo aquele do Titanic. Então é isso. Galera, tenham uma ótima noite, uma boa noite para vocês, uma boa semana. Fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãos, cuidem de todo mundo, que a gente está passando. E usem máscara, que a gente está passando por esse desafio, mas ele vai passar. É isso. Tá bem? Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, pessoal. Boa noite.